Bom dia, gente. Vou falar hoje sobre uma coisa extremamente complexa e, ao mesmo tempo, muito simples. A experiência da leitura poética já vai dizer para vocês o que é isso sobre o qual eu quero falar hoje, que é a imagem poética. Bom, isso é um vespeiro, assim, do ponto de vista filosófico da poesia. Há uma série de perspectivas, de caminhos, enfim, que a gente pode tomar para pensar o que é a imagem poética, porque, ao fim e ao cabo, vocês leem um poema e fica uma imagem ou várias imagens que o poema traz para vocês. Então, como é que isso se dá? Ou o que é isso, né? O que é uma imagem poética dentro de um poema? Eu deixei para vocês no Lava alguns poemas, eu não me lembro mais quantos, né? Que eu fui catando aqui na nossa amiga Cecília Meirelles. Eu peguei o livro da poesia completa dela, que é um tijolão, na verdade são 2 tijolões bem grandes, mas é uma edição bem interessante. E aí eu fui pegando alguns poemas e tal, que eu achei interessante, sobre os quais eu gostaria depois de comentar com vocês, vou ler para vocês e vamos comentar um pouco sobre esses poemas, pensando nisso, nas imagens poéticas que os poemas despertam, né? Mas eu queria antes falar para vocês sobre imagem poética. Para isso, eu vou usar, basicamente, além da minha experiência como leitora de poesia, desde 1900 de outubro, né, por aí, eu quero usar com vocês 2 autores que estão na bibliografia, eu tenho a impressão que eu botei isso, que são fundamentais, assim, né, no meu entender, na maneira como eu encaro poesia, na maneira como eu estudo poesia, na maneira como eu vivencio, como eu leio, enfim, né, que são extremamente importantes. E que não são exatamente assim os teóricos de literatura, mas são filósofos de literatura. Um deles é Gaston Bachelard. Vou tratar aqui, pelo menos, desse livro, A Poética do Espaço, que para mim, assim, esse cara é fora da casinha, mas muito legal. E o outro que eu já apresentei para vocês, que é o Otávio Paz, O Arco e a Lira. Quem trabalha com poesia, ainda que se distancie dessa coisa rígida de contar pé, não sei o quê, aquela coisa chata, né? Quem é leitor de poesia certamente deve ler esses 2. E tem um outro terceiro que eu acho interessante, Jorge Luiz Borges. Esse Ofício do Verso, que ele escreveu, é um livrinho pequenininho, não é muito grosso, não, é um livro pequenininho. Bonito, inclusive na edição aqui do Brasil, ele é bonito, que é um papel pardo, assim, muito bonito ficou a edição. E são algumas palestras que ele fez, já cego, na Inglaterra. Então, e ele escreveu isso tudo em inglês. E essa versão brasileira foi traduzida diretamente do inglês. Bom, isso é papagaiada. O que interessa é o que ele diz, né? Mas eu não vou falar desse livro aqui do Borges hoje. Eu quero falar sobre a imagem poética, ainda que ele trate disso também. Mas o que é a imagem poética? Eu selecionei alguns trechos aqui do Otávio Paz, que depois eu vou transcrever para vocês, que eu acho que fica mais fácil, né? Para a gente entender o que é a imagem poética. Por exemplo, vocês leem um poema qualquer, claro que não é exatamente um poema qualquer, é preciso uma certa relação afetiva com o poema, e alguma coisa se dá, né? Alguma coisa acontece no meu coração, entre a Avenida Ceguei e a Avenida São João. Mas alguma coisa acontece quando a gente lê um poema e nos desloca, e a gente fica
pensando, como que matutando, né, aquilo que a gente leu, e a gente acaba ouvindo o poema. Isso é o fruto da imagem poética. De uma certa maneira, essas construções despertam na gente determinadas imagens muito vigorosas e que ficam firmes, né? Existem vários tipos de imagens, mas basicamente imagens, segundo Bachelard, e aí ele volta aos gregos, né? A concepção científica do mundo, da existência com os gregos, os pré-socráticos especialmente, em que vão se dedicar. Pré-socráticos são aqueles filósofos sofistas, etc., que vieram antes de Sócrates. E Sócrates, então, é uma coisa específica, mas eu não vou entrar nisso, senão a aula vai ser de filosofia, não vai ser de literatura. Mas então os pré-socráticos pensam o mundo a partir de 4 princípios. O mundo é regulado, a existência, a vida, o mundo é regulado por 4 princípios bastante ativos, bastante interessantes, né? Que são os quatro elementos. A água, o fogo, a terra e o ar. A partir desses 4 elementos, o mundo se estabelece, isso para os gregos, os pré-socráticos. Bachelard vai atrás dessa situação. Tem um outro cara que foi amigo e estudioso do Bachelard, né? Gilbert Durand, que também era francês. Bachelard era francês. E ele escreve num dos últimos, o último livro publicado dele, em vida e tal, ele escreve um ensaio chamado A Psicanálise da Neve, porque ele era da neve, né? E não considerava exatamente a neve como um dos elementos, uma das formas da água. Ele pensava a neve numa outra perspectiva. Tá, isso é conversinha. Bem, então, a partir desses 4 elementos, o imaginário se forma. Nós somos regidos, segundo os gregos, por um desses 4 princípios, que não são exatamente opostos. Eles podem se combinar, né? Isso que é muito interessante, aí vocês percebem isso. Por exemplo, a cidade de Rio Grande. A cidade de Rio Grande é uma cidade aquosa. É água por todos os lados. O centro da cidade de Rio Grande, por exemplo, é praticamente uma ilha. Praticamente não, ele é uma ilha. É que dependendo das marés, essa ilha dá passagem. Então, e o que é uma ilha? Uma ilha é um pedacinho de terra rodeado de água. E a ilha é feita de terra e água, mas prioritariamente o que a define é a água. Então, Rio Grande é uma cidade aquosa, é uma cidade de águas. E é interessante a gente pensar isso, né? Ontem eu estava conversando com uma ex-aluna e agora colega, a professora Rezende, chamo ela de Rezende, desde que foi minha aluna, mas como é o nome dela? Esqueci o nome dela. Gente, me ajudem. Fabiane, a Fabiane Rezende, que é ciclista, né? Ela pedala e tal, anda por aí e tal, outro dia ela passa aqui em casa, no corredor. E a gente estava conversando sobre isso, assim, que isso aqui é zona de banhados. Banhados, para quem não conhece exatamente, são pequenas depressões, né? De onde brota, onde tem a água, a flor da terra, né? A brotação de água naturalmente, água doce naturalmente, e para manter esse nível d'água, existem as palhas, né? Uma vegetação bastante forte e tal, que a gente chama esse complexo de banhados. Eu moro no meio dos banhados. Bem, estou no meio dos banhados aqui de um lado e de outro lado está a praia, né? Então eu estou no meio da água. Então, Rio Grande é uma cidade aquosa. Então é natural que no nosso imaginário de moradores de Rio Grande e nascidos aqui em Rio Grande, a gente tenha a água como uma referência. Às vezes a gente nem se percebe. Como é que isso se dá?
essa referência à água. A água, diretamente, não necessariamente. A água da praia, a praia em si, diretamente, não necessariamente. Então, essas referências, essas imagens que a gente cria sobre esse elemento aquoso, se manifesta através de objetos que aparentemente não têm muito a ver com a água em si, mas são dela resultante. Bom, mais adiante eu vou dar exemplos sobre isso. E vocês pensem como é que vocês se relacionam com a água. Onde é que a água está presente na vida de vocês? É claro que isso não é uma regra para todos os rio-grandinos ou para todas as pessoas que moram aqui em Rio Grande, mas a cidade, de uma forma geral, é uma cidade aquosa. A gente tem um porto. Aliás, a gente não tem um porto, a gente tem 3 portos. Isso é que é interessante na cidade. Isso no tempo que eu era guia de turismo, que eu tinha que saber essas coisas também. Que eu trabalhei um certo tempo como guia de turismo. Recebendo turistas aqui, também viajando, levando gente para fora. Tá, isso também é outra conversa. Rio Grande tem 3 portos. Tem o Porto Velho, o Porto Novo e o Superporto. Que interessante, né? 3 portos. Quer dizer, nós temos uma relação muito intensa com o universo aquoso. Né? Falar de tartarugas, por exemplo, é falar de água. Não parece, né? Os quelônios estão na terra, mas também estão na água. Mas eles vivem na água. Né? Enfim, uma série de... eu estou vendo aqui, por exemplo, uma corticeira, que é uma árvore típica nossa aqui, né, nativa, aqui exatamente dessa linha costeira nossa, né? E essa corticeira que eu estou vendo aqui, na minha casa, eu nem plantei. Ela nasceu ali, na beira do banhado. A corticeira é feita de água. Ela sem água não... As árvores em geral. Aliás, os seres vivos em geral não vivem sem água. Né? Então, a água é um arquétipo extremamente forte e presente, assim como o fogo, como a terra e como o ar. Né? E esse arquétipo cria imagens através das quais a gente reconhece e se expressa. Na poesia, isso é provocado. Isso é que é interessante. As imagens poéticas provocam o leitor. Então, quando a gente lê poesia, eu estou trabalhando com vocês com uma teoria, vamos dizer assim, muito interessante, que leva muito em consideração para trabalhar o poema, para saber sobre o poema, entre aspas, para analisar e interpretar o poema, é preciso levar em consideração uma peça fundamental que normalmente não se levava em consideração, que é o leitor. Então, aquela teoria da recepção, né, que vocês conhecem lá da linguística, não sei o que e tal. Isso aqui funciona, né, e perfeitamente bem. Então, sem o leitor, nada acontece. O poema está escrito, fechado dentro de um livro e tal, e está praticamente morto ali. Né? Ninguém mexe, ninguém sabe, ele está ali. Um montão de palavras e tal, impresso, e que não significa absolutamente nada. Mas quando o leitor vai ali ler, ele desperta. A cada leitura ele desperta, e a cada leitura ele significa uma coisa. Essa significação que ele dá é a imagem poética. É claro que isso não é assim, plain Deus fez. Deus não sabe escrever poesia. Deus nem sabe escrever. Então, isso não tem nada a ver com Deus, com a divindade, né? Mas isso tem a ver com o trabalho árduo do poeta, que isso nós vamos ver depois, que essas questões, lá quando a gente falar em inspiração, essas questões todas sobre a feitura do poema, etc., isso é um outro departamento. Estou falando, por enquanto, o que acontece, né? O que acontece no meu coração quando eu leio um poema, né? Eu e vocês, naturalmente. Então, é isso que acontece, a imagem poética. E o que é, então, a imagem poética? A imagem poética são várias coisas. Então, já disse que ela se manifesta através desses 4 elementos, dependendo do escritor e do que está, do poeta, né, do que está sendo dito, mas vou ler algumas coisas, senão eu começo a delirar
E aí já é um problema. Isso aqui, estou lendo aqui do Otávio Paz, tá? A palavra imagem possui, como todos os vocábulos, diversas significações. Ou seja, vocês estão carecas de saber disso, né? Você abre um dicionário, você sabe lá aqueles sememas todos, né? SM, substantivo masculino, aí ponto, dois, aquilo são sememas, né? São possibilidades significativas de um vocábulo. Então, qualquer palavra, né, qualquer vocábulo, ele é plurissignificativo, ele não significa apenas uma coisa, ele pode significar várias coisas, né, dependendo da situação em qual palavra ele está colocado, dependendo da entonação, dependendo de uma série de coisas, ele vai significar A ou B ou C ou D. Então, a palavra imagem, possui, como todos os vocábulos, diversas significações. Por exemplo, vulto, imagem pode ser vulto, pode ser representação, como quando falamos de uma imagem ou escultura de Apolo ou da Virgem, e etc, etc. Ele vai falando. As imagens são produtos imaginários. Tem que ver o que também é imaginário, né? A palavra imagem, designamos com a palavra imagem toda forma verbal, frase ou conjunto de frases que o poeta diz e que, unidas, compõem um poema. Então, segundo Otávio Paz, um poema produz uma imagem. Essas expressões verbais foram classificadas pela retórica e se chamam comparações, símiles, metáforas, jogos de palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, mitos, fábulas, etc. Então, quando vocês estão lendo aquelas coisas lá de teoria literária, poesia, não sei o quê, vem aquele rol de figuras de construção, figuras de não sei o quê, aí vem os tropos, metáforas, símbolos, sinédoque, metonímia, ironia, não sei o quê. Isso tudo são categorias, né, da retórica para tentar definir esses comportamentos linguísticos. Tudo isso está a serviço da imagem. Então, a imagem é esse processo resultante, é essa coisa resultante. Deixa eu ver se eu... já vou antecipar as coisas aqui, só quero ver se eu acho o poema da Cecília, um deles que eu... do oficial, cadê o do oficial? Estava tudo marcadinho, e eu, como sempre, eu desmarco, depois eu não gosto. Tempo viajado, não... Ah, tá aqui, achei. Lamento do oficial por seu cavalo morto. Vocês têm esse poema aí que eu vi para vocês. É um poema assim que eu acho uma coisa. Eu que crio cavalos também, tem isso, né? Então, essas coisas das imagens da poesia têm a ver muito com o leitor. O leitor é que vai atribuir valores, né? Não é o poeta que atribui valores ao seu poema, é o leitor que atribui o valor aos poemas. Lamento do oficial por seu cavalo morto. Nós merecemos a morte porque somos humanos e a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra, por nosso sangue estranho e instável, pelas ordens que trazemos por dentro e ficam sem explicação. Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia, os cálculos do gesto, embora sabendo que somos irmãos. Temos até os átomos por cúmplices, e que pecados da ciência, pelo mar, pelas nuvens, nos astros, que delírio sem Deus nossa imaginação. E aqui morreste, ó, tua morte é a minha, que enganada recebes, não te queixas, não pensas, não sabes, indigno ver parar pelo meu, teu inofensivo coração. Animal encantado, melhor que nós todos, que tinhas tu com este mundo dos homens? Aprendias a vida, plácida e pura, e entrelaçada em carne e sonho, que os teus olhos decifravam. Rei das planícies verdes, com rios trêmulos de relinchos, como vieste morrer por um que mata seus irmãos. Esse poema está de mar absoluto em outros poemas, mas é um poema que ela escreve logo depois da Segunda Guerra Mundial. É o lamento de um oficial para o seu cavalo morto.
Olha, o título já sugere assim, um bando de coisa, né? E o poema, depois vocês vão ler com mais calma, vocês veem que é preciso respeitar as vírgulas, é preciso respeitar a pontuação que o poeta dá. Tá? Isso vocês precisam, ao ler, se lembrarem disso. Não é saindo lendo, tem que respeitar a pontuação que o poeta dá. No caso aqui, a Cecília. Porque ela faz algumas inversões e ela brinca com a língua. Então, o poeta, qualquer que seja, ele é um grande e profundo estudioso da sua língua. Ele tem que conhecer a sua língua, senão não sai. Não vai alçar voos. E conhecer a sua língua, não só conhecer os vocábulos da sua língua, mas essas questões muito interessantes, a sintaxe, né? Porque a sintaxe é aquilo que organiza o que a gente fala. Isso é sintaxe, não é só fazer análise sintática, né? Aquilo era bem interessante, né? Quando você fala, não sei se vocês fazem isso, mas enfim, vocês têm que saber o que é a sintaxe, né? A sintaxe é a organização. E na poesia, essa sintaxe ela é especial, porque muitas vezes ela é invertida, né? Em vez de aparecer verbo, sujeito, predicado, vem predicado, verbo, sujeito, entenderam? Então, na poesia tem isso. E a Cecília fazia muito isso. Aliás, ela conhecia a língua muito, 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 muito. Bem, voltando ao poema. A imagem que o poema traz, né? É o lamento de um oficial por seu cavalo morto. O oficial, naturalmente, é o sujeito que está na guerra, né? Por seu cavalo morto. E todo o poema vai falar de coisas que o ser humano tem feito e que são coisas absurdas, coisas maléficas. Porque falar em oficial por seu cavalo morto está fazendo referência à guerra. E a guerra é uma coisa absurda, onde se mata irmão mata irmão, né? A gente se mata na guerra, com requintes. E nesse poema, quem morre é o cavalo, que não tinha nada a ver com a história. Então, na violência humana, além de nós mesmos pagarmos com a própria vida, os outros seres vivos que não têm nada a ver com essas coisas, com as nossas guerras, pagam também com a sua própria vida. Eu acho esse poema, só comentário, isso não é uma análise e muito menos uma interpretação, mas é só um comentário. Eu acho esse poema extremamente delicado, extremamente sofrido, dolorido, e que constata uma das faces mais estúpidas do ser humano, na minha leitura, que é essa coisa da guerra, e que na guerra ninguém pensa. Todo mundo mata. E o que é matar? Para que matar? Matar sem objetivo. É diferente quando se mata para suprir a fome, para matar a fome, né? Para comer, para alimentação. Isso é da natureza, não da natureza humana, da natureza, né? Todos os seres vivos fazem isso, inclusive as plantinhas. Outra coisa é matar por matar. O sujeito está numa guerra, aí tem o soldado lá do outro, da contenda lá, né? E se matam. Mas eles nem sabem quem são, nem se conhecem. E se matam por quê? Por que se matam? Eu já disse para vocês, né? Eu crio cavalos. Na verdade, eu não crio, eu coleciono. Eu não vendo, né? Então, estou cheio de cavalo. Mas esse poema, que foi escrito há tantos anos atrás, me lembra muito um filme sobre cavalos. Eu choro em todos eles, né? Isso é certo. Do Spielberg. Agora eu não me lembro do filme, mas é um filme que um cara cria um cavalo e tal, e o cavalo vai para a guerra, é requisitado para trabalhar na guerra e tal, e ele passa a vida inteira buscando cavalo. Enfim, vocês procurem esse filme. É lindo, lindo de chorar do início até o fim. E a luta do cara é trazer o seu cavalo para morrer em paz na sua querência, né? A luta do rapaz que também se torna soldado. E esse poema me lembra esse filme.
ou o filme me lembrou o poema também, né? Então, que imagens isso me traz? Que tipo de imagem é essa, né? Que me desloca e que me faz pensar sobre essas coisas que eu acabo de mencionar, né? Essas barbaridades que o ser humano é capaz de cometer em nome de alguma coisa que a gente nem sabe. Por quê? Para que fazer a guerra, né? O que significa fazer a guerra? E o mundo hoje continua com guerras as mais variadas possíveis, né? Essa violência gratuita, sem sentido, né? Então, e quem é que paga? Quem paga com a vida? Os cavalos. Quem são os cavalos? Os cavalos são apenas os cavalos, os animais? Os equídeos? Os cavalos somos todos nós, que não temos nada a ver com essa guerra, com essas guerras, e pagamos. E sempre há alguns oficiais que lamentam a morte dos seus cavalos. Esse é um poema. Então, essa imagem é que a gente consegue ver pelos versos e como ela constrói esses versos e o uso de que palavras ela usa, essas várias metáforas que ela faz, ela vai lançar mão de símbolos e etc., que são coisas exatamente da retórica, como o Otávio Paz falou, e que vão, dependendo da maneira como a poeta vai colocando isso, vai construindo imagens. E essas imagens a gente chega a ver, né? Então, ai, gente, tá, família me chamando aqui no celular, mas não estou a fim de falar. Então, isso é extremamente importante de vocês entenderem. Vou passando aqui adiante do Otávio Paz, não sei quanto tempo de vídeo. Às vezes os vídeos ficam muito longos, aí as imagens do poeta têm sentido em diversos níveis. Em primeiro lugar, possuem autenticidade. O poeta as viu ou ouviu, são a expressão genuína de sua visão e experiência do mundo. Trata-se, pois, de uma verdade de ordem psicológica, que, evidentemente, nada tem a ver com os problemas que nos preocupam. Em segundo lugar, essas imagens constituem uma realidade objetiva, válida por si mesma, são obras. Então, existe essa obra, esse poema, ele é único, e nele estão contidas essas imagens todas. Uma paisagem de Góngora, que ele está usando o exemplo do poeta espanhol Góngora, não é a mesma coisa que uma paisagem natural, mas ambas possuem realidade e consistência, embora vivam em esferas distintas. São duas ordens de realidades paralelas e autônomas. A imagem produzida pela poesia e a imagem propriamente dita, né? Aquela imagem sobre a qual ele produziu a sua. Nesse caso, o poeta faz algo mais que dizer a verdade. Ele cria realidades que possuem uma verdade, a de sua própria existência. As imagens poéticas têm a sua própria lógica e ninguém se escandaliza de que o poeta diga que a água é cristal ou que... Bom, aí vem outra situação. Mas essa verdade estética da imagem só vale dentro do seu próprio universo, ou seja, só dentro do próprio poema. Ele está falando aqui especificamente das imagens que dotam das metáforas, né? Eu tinha marcado outras coisas, mas eu desmarquei, eu acho. Enfim. Está aqui, isso aqui é importante que eu queria dizer. O poeta não descreve percepção. Desculpe, está falando de um poema também em que o poeta está falando sobre uma cadeira. O poeta não descreve a cadeira, coloca diante de nós. Ele não está... Depois eu vou ler um outro poema descritivo da Clarice, da Cecília, para vocês vão ver isso aqui que eu estou falando. Ó. O poeta não descreve a cadeira, coloca diante de nós. Como no momento da percepção, a cadeira nos é dada com todas as suas qualidades contrárias, e no ápice, o significado.
Assim, a imagem reproduz o momento de percepção e força, e força o leitor a suscitar dentro de si o objeto um dia percebido. O verso, a frase, ritmo, evoca, ressuscita, desperta, recria. Ou, como dizia Machado, não o nosso Machado, mas Machado, Antônio Machado, poeta espanhol. Como dizia Machado, não representa, apresenta. Representar é apresentar outra vez, né? Apresentar alguma coisa que já foi. Apresentar é inaugurar, né? Eu vou te apresentar pela primeira vez alguma coisa. Então, vou repetir aqui, ó, isso é importante. A verdade, o verso, a frase ritmo, evoca, ressuscita, desperta, recria, ou, como dizia Machado, não representa, apresenta. Recria, revive nossa experiência do real. Não vale a pena assinalar que essas ressurreições não são apenas as de nossa experiência cotidiana, mas as de nossa vida mais obscura e remota. O poema nos faz recordar o que esquecemos, o que somos realmente. Então, já vou ver se eu acho aqui Os Gatos na Tinturaria. Cadê os... Está aqui. Achei o poema direto. Os Gatos na Tinturaria. Vamos trabalhar com esse livro, que ele é pesado. Mas vocês têm uma olhadinha. Os gatos da Tinturaria, que é um poema descritivo. Mas vamos ver como é que ela faz isso, né? Os gatos brancos descoloridos passeiam pela tinturaria, miram polícromos vestidos. Com soberana melancolia, brota nos seus olhos erguidos o arco-íris, resumo do dia. Ressuscitando dos seus ouvidos, onde apagado cada um jazia, abstratos lumes sucumbidos. No vasto chão da tinturaria, xadrez sem fim, por onde os ruídos atropelam a geometria, os grandes gatos abrem compridos bocejos na dispersão vazia da voz feita para gemidos. E assim proclamam a monarquia da renúncia e, tranquilos, vencidos, dormem seu tempo de agonia. Olham ainda para os vestidos, mas baixam a pálpebra fria. Ai, que lindo isso. Acho lindo. Tudo ele em tercetos. Com exceção da última estrofe, que é um dueto, né? Tercetos são estrofes de 3 versos. Duetos é uma estrofe de 2 versos. Então, vocês têm tudo ele em tercetos, rimado, né? Com rima cruzada, né? A, B, A, B, A, B, A, B. Então, vai cruzando a rima. E ela vai descrevendo esses gatos na tinturaria. Eu tenho gato aqui em casa também. Aqui tem tudo que é bicho. E os gatos brancos descoloridos. Mas branco não é descor. Branco não é ausência da cor. Ao contrário, o branco e o preto, dentro do arco-íris, né, são as cores que concentram todas as cores. Todas as cores a gente tira do branco e do preto. Bem, isso é física, né, gente? Isso não tem mistério. Mas aqui é poesia. E a física se transforma também em poesia. Então, os gatos brancos, descoloridos, passeiam pela tinturaria. A gente chega a imaginar os gatinhos brancos caminhando no chão da tinturaria. Tinturaria é o lugar onde tem tintas, e esses gatos brancos são descoloridos. Miram polícromos vestidos. Polícromos, várias, cromos é cor, né? Então, vestidos de cores variadas, eles são descoloridos e eles estão olhando as cores. Veja o sistema de oposição que ela faz, né? Para criar esse impacto da imagem que brota nessa descrição, entre aspas, que ela faz aqui do poema. Com soberana melancolia, a melancolia, que pode ser uma certa tristeza, mas não é exatamente tristeza, e soberana, superior melancolia, brota nos seus
seus olhos erguidos o arco-íris, várias cores. Eles são brancos, descoloridos. Brotam nos seus olhos, os olhos erguidos para o céu, o arco-íris, que é o resumo do dia. Então, eles estão no fim do dia, à tardinha. Ressuscitando dos seus ouvidos em espanhol, em português também, né? Já é uma palavra que a gente pode considerar um tanto arcaica aqui na língua portuguesa, né? Mas ouvido é esquecimento. Ressuscitando dos seus ouvidos, onde apagado cada um jazia se diz está morto, né? Abstratos lumes sucumbidos. Abstratos, coisa etérea, lumes, fachos de luz, sucumbidos, já tinham se acabado. No vasto chão da tinta... Bom, aí tem um ponto. Tem um ponto. Vocês acompanhem essa leitura aí com o poema que eu botei para vocês. Aí tem um ponto. Então, tudo que eu li antes é um período composto por subordinação. Vejam, os gatos brancos descoloridos passeiam pela tinturaria, miram polícromos vestidos com soberana melancolia. Brotam nos seus olhos erguidos o arco-íris, resumo do dia. Gente, troquei. A primeira estrofe tem ponto. Com soberana melancolia, brota dos seus olhos nos seus olhos erguidos o arco-íris, resumo do dia. Ressuscitando dos seus ouvidos, onde apagado cada um jazia, abstratos lumes sucumbidos. É um período composto por subordinação. Não sei onde é que eu seguro isso, porque é pesado. No vasto chão da tinturaria, xadrez sem fim, por onde os ruídos atropelam a geometria do chão, né? Os grandes gatos abrem compridos bocejos na dispersão vazia da voz feita para gemidos. E assim proclamam a monarquia da renúncia e, tranquilos, vencidos, dormem seu tempo de agonia. Olham ainda para os vestidos, mas baixam a pálpebra fria. Que beleza isso! Tem que ser uma pessoa especial, né? Isso é uma grande poeta, sem sombra de dúvida. Então, vocês conseguem imaginar numa tinturaria, não sei se alguém já entrou numa tinturaria, porque é uma coisa já meio em desuso, mas normalmente as tinturarias, que também faziam lavagem de roupas e passavam roupas especiais, não sei o que, tarará, tinham o chão em ladrilhos com formas geométricas e cores diferentes para fazer essas formas geométricas. Eram pisos específicos que se fazia, assim, ficava muito interessante, né? E o que ela faz? Ela está descrevendo alguns gatos brancos que estão ali na tinturaria, ao final do dia, e eles se levantam, assim, ou se acordam, estavam dormindo, se acordam, olham para cima e dão aquele bocejo bárbaro e voltam a dormir. Essa é a ação do poema. Mas ela não diz, eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu senti assim, eu senti... Não. É um poema em que o sujeito lírico não se afirma como tal, né? Podemos dizer que é um sujeito lírico em terceira pessoa, como se fosse um narrador em terceira pessoa, que está ali descrevendo uma cena. Vocês podem tentar descrever essa mesma cena em narrativas, fazendo uma narração. O resultado certamente é outro, completamente diferente. Então, o sentido narrativo é extenso, é horizontal. O sentido lírico é vertical, e quanto mais concentrado, melhor, porque explode mais em possibilidades significativas. Vocês vejam que, ao ler o poema, eu praticamente paro em cada verso, pensando nessas imagens que brotam. Isso é imagem poética. São imagens que brotam. O gato bocejando, mas não é um gato bocejando. Como é que ela diz? Os grandes gatos abrem compridos bocejos
Não é um bocejo, é um comprido bocejo, porque o gato é aquela coisa assim, né? Melíflua, né? Na dispersão vazia, da voz feita para gemidos. Em vez de dar gemidos, eles estão bocejando. É isso. Mas como ela diz isso? Então, mesmo que seja um poema descritivo, ela está descrevendo uma cena, né? Ela o faz poeticamente, de forma a suscitar várias imagens poéticas sobre isso. Os animais são muito importantes na poesia da Cecília, por sinal. Mas há outros poetas que têm a presença mais constante de determinados animais. Existe uma linha de pesquisa muito interessante que eu cheguei a começar, mas depois já pensei que eu ia me aposentar mesmo, resolvi fechar isso, né? Que é trabalhar com as representações dos animais na poesia brasileira. E tem muito bicho na poesia brasileira, muito bicho. Na Hilda Hilst, que nós vamos ver depois, mais adiante, uma outra poeta, tem coisas assim interessantíssimas, né? Os animais compondo o poema, né? Fazendo isso. Bem, então, mas o que essas imagens estão falando? Estão falando do gato, simplesmente, né? Então, o leitor, quando lê, se identifica de alguma maneira. E essa identificação é tudo que o poema mais quer, para ter existência mesmo, né? A poesia coloca o homem fora de si e, simultaneamente, o faz regressar ao seu ser original. Volta-o para si. O homem é sua imagem, ele mesmo e aquele outro. Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem, esse perpétuo chegar ao seu, a poesia é entrar no ser. Por que esse poema me diz tanto? Por que eu fico tão emocionada lendo? Eu acho tão belo esse poema. Estou dizendo eu, né? Mas pode ser vocês, cada um de vocês pode sentir coisas semelhantes. Por que esse poema me toca tanto e por que eu fico tão contente depois que eu leio esse poema, apesar de ser uma cena tão banal, né? Tão simples? A que me remete isso? Que emoções desperta interiormente em mim? Mas, para isso, eu preciso alertar vocês que o leitor de poesia é um leitor necessariamente reincidente. E, quando se lê poesia, não se lê outra coisa. A gente não consegue ler poesia pensando em outra coisa. Ou lendo um texto poético, um poema, e pensando que tem que fazer compras no supermercado. Outro faz uma coisa, outro faz outra. Porque a poesia exige recolhimento. O leitor de poesia precisa recolher-se, precisa ler com atenção e deixar que as palavras fluam na sua leitura. Então, o leitor de poesia é um leitor solitário. A gente, quando lê o poema, para entendê-lo e para usufruir do poema, a gente faz a leitura silenciosa, ainda que seja em voz alta. Então, o leitor de poesia requer necessariamente muita paciência e recolhimento. Se dedicar àquilo que está fazendo, deixar o poema fluir. De maneira que um poema a gente não lê uma vez só, a gente lê várias vezes. E a cada leitura que se faz, mais ele vai se construindo dentro da gente. E nessa medida a gente vai identificando, como disse aqui o Otávio Paz, o eu profundo. Qual o eu profundo? O eu profundo do poeta? Não, poeta que se lixe, já escreveu. É o eu profundo do leitor. Então, tudo fica, na verdade, no compromisso do leitor, já que o escritor, o poeta, já fez a sua parte. Ele vai ser também o seu próprio leitor. Mas, no nosso caso aqui, estamos tratando do leitor, nós, alunos de poesia. Bom, gente, eu acho que isso aqui já está muito comprido. Vou interromper, depois eu faço outro vídeo, continuando, tá?
Beijinhos.